Clara, estamos começando mais um podcast Protagonista do Futuro. Olá, eu sou o João e hoje vamos entrevistar o coordenador Wellington. Olá, muito obrigado pelo convite. Eu sou coordenador de projetos do Museu Municipal Francisco Coelho e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Como proporciona o conhecimento? Como o museu proporciona o conhecimento? Bom, o museu, na verdade, ele vai proporcionar o conhecimento a partir da sua história, a partir da história da cidade. É tanto que lá no museu, quando vocês forem visitar, vai ter um mediador, que a gente chama, que é um educador museal. Ele é um estudante de história que ele vai acompanhar vocês por todo o percurso. A gente chama mediador justamente por isso, que ele não é um professor, mas ele vai mediar a exposição que está ali, os artefatos, e gerar um diálogo com vocês, trazendo algumas coisas que vocês já conhecem com relação à nossa história. Então, é a partir dessa perspectiva mais simplória que a gente tem o conhecimento gerado pelo museu. Por que o Museu Francisco Coelho trabalha com lendas? O museu, por que ele trabalha com lendas? Olha, é uma ótima pergunta. Dentro da nossa história, além da nossa história social que a gente fala e política, vocês sabem da história de Marabá, né? Que veio um comerciante, instalou um comércio. Além dessas histórias, a gente tem também os migrantes. O que acontece? Quando esses migrantes vêm para a nossa região, principalmente nordestinos, goianos, sírio-libaneses... Você é goiano? Uhum. Pois é. Quando a sua família vem para cá, seus antepassados, além do conhecimento natural que a gente tem, eles trazem com eles também um conhecimento das lendas, as histórias, os mitos. E essas lendas acabam se instalando aqui na nossa região. E essas lendas vai perpetuar o que a gente fala da nossa memória. Então, vocês não conhecem um pouquinho das lendas? Não tem? No Brasil todo tem lendas, a gente tem o Saci, o Curupira, e aqui nós também temos as nossas lendas, os nossos mitos, que também fazem parte da nossa história. Quais proporcionam o trabalho no museu? Como? Quais profissionais trabalham no museu? Quais profissionais trabalham no museu? Bom, o museu ele é grande, ele tem inúmeros profissionais lá dentro. A maioria dos profissionais são professores e estudantes de história. E também tem os outros profissionais que fazem um trabalho muito importante, como a tia da limpeza, o tio do jardim, as pessoas da parte administrativa que vão fazer os agendamentos de escola, a recepção. Então, existe um grupo muito grande de pessoas lá dentro que fazem o museu como um todo funcionar. Então, é variado. Tem estudantes de história, professores, mestres, pessoas ligadas direto à administração. Então, tudo isso para a gente ter o nosso museu bonito como a gente conhece. Por que é importante o acesso? Não. Por que é importante o acervo? Por que é importante o acervo? A partir do acervo, a gente vai contar a nossa história. Por exemplo, na sua casa você não tem alguns brinquedos bem antigos que você gosta? E cada brinquedo daquele não tem uma historinha que você lembra? Quando você ganhou, quem deu? Eu tinha um livro de dinossauro que eu tenho até hoje, eu amo ele. Pois é. Então, todos esses itens vão contar um pouco da nossa história. Então, o museu ele pega e reúne esses itens dentro de uma lógica histórica e ele vai contar a nossa história. Então, por exemplo, às vezes, quando as pessoas vão lá, vão ver uma máquina de costura muito antiga. Aí o visitante vai, olha, a gente fala, olha, teve um período da história de Marabá que a costura, os tecidos, foi muito importante. E o mais bacana do museu quando a gente visita é isso, tipo, às vezes aquele item não é seu, mas vai lembrar a sua avó, a sua tia que costurava, algum momento da sua vida,
Então, o acervo ele tem essa capacidade de trazer a nossa memória da história da nossa cidade. Como é ser o coordenador do museu? Como é ser o coordenador do museu? É bem trabalhoso. Bem trabalhoso. A gente tem que cuidar dos mínimos detalhes, desde quando as pessoas vão chegar no museu e se sentirem especiais ali dentro, se sentirem parte daquela história, ou até a gente ficar atento ao jardim, que as pessoas gostam muito de tirar fotos, mas ultimamente a gente está focado muito mais em alguns projetos dentro do museu, de captação de recursos, de trazer principalmente mais eventos e que vão enaltecer a nossa história e falar da nossa cultura. Então, é um trabalho que eu gosto muito. A gente tem uma equipe muito grande, não é só eu. Então, é trabalhoso, mas é prazeroso ao mesmo tempo. É tanto que eu estou aqui, olha só, se eu não fosse coordenador. Uma felicidade que eu estou. Eu também estou muito feliz de estar aqui. O museu é público ou privado? Não. O museu é público ou privado? O museu ele é público. Na verdade, todos nós somos funcionários da Prefeitura Municipal de Marabá. O museu... O museu ele é público, todos nós somos funcionários da Prefeitura Municipal de Marabá. Na verdade, o museu ele é uma extensão da Fundação Casa da Cultura de Marabá. Então, lá, por exemplo, ao contrário de outros museus, a gente não cobra nenhuma entrada. A única coisa que a gente cobra é que as pessoas se registrem, coloquem o seu nome completo, telefone, porque é esse registro que a gente consegue juntar assim, olha, esse ano a gente recebeu mais de 10 mil pessoas. No outro ano, muita gente que vai. Então, esse registro vai comprovar que o museu está em funcionamento e que ele precisa ser público, ser de graça e que todas as pessoas possam ter acesso a ele. Qual a função do coordenador? A função do coordenador... Está escrito aqui, qual é a função do coordenador? Eu acho que é bem parecida com a outra, né? Bom, hoje eu estou, na verdade, como coordenação de projetos. Eu estou focado especificamente em criar projetos para o museu. Esses projetos vão desde itens para compra, por exemplo, a gente está muito feliz que a gente conseguiu um projeto, que a gente conseguiu um telão de LED para a gente começar a fazer o cinema do museu. Não é incrível? Aí tem outros projetos também, por exemplo, a gente tem o Giro Cultural, a Semana Nacional dos Museus, e todos esses eventos, para acontecer, a gente tem que fazer um projeto, escrever, justificar por que ele é importante ali dentro do museu. Então, basicamente, hoje, além de eu fazer algumas coisinhas a mais, que a gente nunca faz só uma coisa dentro do espaço, mas basicamente eu fico atrás desses eventos, organizando, construindo projetos para trazer mais itens para a gente, para deixar o museu mais moderno, mais bonito e mais acessível. Entendi. Quais os cuidados com acervo? Eu acho que é acervo. Quais os cuidados com acervo? Essa é muito boa. Vai variar do acervo. Nós temos um acervo desde pinturas em nanquim, pinturas de óleo sobre tela. Você conhece o nanquim? Tem uma sala dedicada ao nanquim. Então, por exemplo, o nanquim a gente já tem um cuidado mais tranquilo com ele, que é uma limpeza, uma higienização daquela peça. Todo museu tem que ter muito cuidado, vocês sabiam, com a temperatura. Você sabia que todo museu ele sempre tem que estar refrigerado, com a temperatura estável, para não gerar mofo. Mas tem uma parte que tem um cuidado maior, não sei se vocês conheceram, a parte da zoologia, que são os animais empalhados, que falavam antigamente. Não gosta dessa parte? Eu acho que não. Não, eu vou te confessar, eu também não gosto. A gente tem uma cobra lá empalhada
E tem, no final do dia, às vezes a gente tem que desligar um equipamento que é pertinho dela. Eu vou assim meio que fechando o olho, desligo o equipamento e vou me embora. Mas a limpeza, por exemplo, desses animais é feito pela Fundação Casa da Cultura, pelo Núcleo de Botânica. Eu faço aula de flauta na Casa da Cultura. Você faz? Ó, lá pertinho lá da aula de flauta tem um Núcleo de Botânica, que é da doutora Betânia. E ela que faz, junto com outros estagiários, eles vão até o museu, retiram esses animais e higienizam delicadamente, por exemplo, cada pelinho, se for pássaro, as penas. Então, essa parte de higienização do acervo, de cuidado, vai desde o momento da gente cuidar do acervo com a temperatura, os visitantes não podem tocar nas peças, porque, imagina só, você tem um quadro, a gente recebe mais de 10 mil pessoas por ano, aí todo dia uma pessoa toca só um dedinho em um ponto. Vai acabar danificando, né? Então, o cuidado vai desde esse momento, desde a gente receber as pessoas, informar que não pode flash do celular também, tocar nos elementos, e o cuidado da equipe da fundação que vai lá para fazer uma higienização mais pesada e mais delicada em alguns itens que são muito especiais. Como vocês conseguem tantas coisas do passado? Do passado? Olha, uma pergunta incrível. Lembra que eu falei que nós somos uma extensão da fundação? A fundação tem mais de 40 anos de atuação aqui em Marabá. E o museu tem 5 anos. Vai completar 5 anos. É novinho o museu, não é? Só que a fundação ela tem vários núcleos de pesquisa, como eu falei, a botânica, a espeleologia, etnologia. E todos esses núcleos se reuniram e já tinham itens guardados lá na fundação. Eles juntaram esses itens e a gente colocou no nosso acervo. Então é por isso que a gente tem muita coisa antiga. Por exemplo, a gente tem a ata de emancipação da cidade, que é o documento quando Marabá virou Marabá. E está lá no nosso acervo. Nós também temos um capacete muito bacana que era utilizado no garimpo de diamante em Marabá. Bateia também, que é outro item utilizado em garimpo, algumas rochas da nossa região. Então, todo esse acervo vem da Fundação Casa da Cultura. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Se eu tivesse uma câmera que é muito antiga, eu poderia vender no museu? Você queria deixar no museu? Aham. Ó, poderia, só que aí, no caso, você teria que ir para a fundação, aí você deixa a câmera lá, você chega e fala assim, eu quero fazer a doação dessa câmera. Aí eles vão pegar o seu nome, colocar o nome, a data, e você vai contar uma história daquela câmera. Essa câmera era do meu avô, que passou para o meu pai, foi no período tal, e tirou foto assim, assada, e eles vão guardar. Em algum momento, quando tiver uma exposição no museu, ou renovar alguma exposição, aí eles levam a sua câmera, em que vai mostrar, essa câmera representa esse momento da história e foi doado pelo João em 2025. Aí você vai ver o seu nomezinho lá como doador. Encerramos o primeiro bloco. Obrigado, tio Wellington. Daqui a pouco voltamos com o segundo bloco. Muito obrigada, tio Wellington. Eu que agradeço o bate-papo e também adorei o presente. Muito obrigado mesmo pelo convite. Olá, meu nome é José Luiz. Hoje vamos continuar com o segundo bloco do podcast do Protagonista do Futuro. Olá, eu sou a Marina e agora vamos continuar a entrevista com o Wellington Mota. Olá, vamos continuar esse bate-papo. Eu sou o Wellington Mota e estou muito feliz de estar aqui. Qual é a importância do Museu Francisco Coelho? Bom, não só do Museu Francisco Coelho, mas de todos os museus do Brasil, é gerar uma conexão muito forte com a nossa história. Então, nós temos, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Museus, que é o IBRAM, que recentemente ele fez um evento que é de cunho nacional, que foi a 23ª Semana Nacional dos Museus. E, a partir dela, a gente entende a importância desse espaço, e não só na nossa cidade, mas como em outras cidades.
de gerar conhecimento, de gerar uma aproximação com a nossa cultura, com a nossa história e da gente se perceber enquanto sociedade no meio disso tudo. Então, agora eu vou fazer uma pergunta sobre a história do museu, né? Que é como surgiu o Museu Francisco Coelho? Bom, o Museu Francisco Coelho, ele vai surgir, salvo engano, a partir de 2012. Ele começa alguns projetos de criação dele. A ideia sempre foi utilizar hoje o palacete que nós temos, que é o Palacete Municipal, que sempre foi conhecido como Palacete Augusto Dias, e criar dentro daquele espaço que saiu as instituições um museu. Então, a história do museu é meio que uma história de luta. Entendi. Teve um período que fizeram a restauração do espaço, pararam de fazer, e foi a partir de uma criação de muito debate político que conseguiram fundar o museu. Então, a história dele é bem curtinha. Nós fomos inaugurados em 2020, então nós vamos completar 5 anos ainda esse ano. Só que todo o material que vem dele vem da Fundação Casa da Cultura. Então, é um sonho antigo de Marabá, é um museu jovem, mas muito importante já para a nossa história. Quais eventos culturais acontecem lá? Olha, agora eu vou ficar meia hora falando. Não, nós temos vários eventos fixos que a gente fala. Por exemplo, recentemente nós temos 2 eventos que são administrados pelo Instituto Brasileiro de Museus e a ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, que a gente passou agora pela Semana Nacional dos Museus e mais para frente a gente vai participar da Primavera dos Museus. De produções do próprio Museu Municipal Francisco Coelho, nós temos o Giro Cultural, que aconteceu também essa semana. Então, eu estou assim com essa cara de cansado, não é outra coisa não. A gente estava aí uma semana executando esses eventos. O Giro Cultural já é um evento fixo do museu, que foi criado lá dentro. Então, são 3 dias de evento, que ele vai trazer algumas perspectivas históricas de grupos populares, como Divino Espírito Santo, Santo Reis, alguns documentários da nossa região, algumas relações que a gente faz com outras instituições também. Nós temos também o Entardecer no Museu, que é música e poesia. A gente, junto com a Fundação Casa da Cultura, a gente faz uma tarde de música intercalando com poesias de autores daqui da nossa região. Temos também o Ciência no Museu, que é um momento que a gente reúne vários cientistas da cidade, estudantes que estão com pesquisas, para a gente fazer essa exposição de banners acadêmicos no jardim. Temos a cantata natalina, os próprios, as próprias mediações que acontecem lá dentro. Outros eventos pontuais, como divulgação de filme, divulgação de documentário, livros quando são lançados lá dentro. Então, eu posso estar esquecendo de mais eventos. Eu acredito que eu estou esquecendo, não é só isso, por isso que eu falei que ia falar mais. Mas nós temos vários eventos pontuais e eventos fixos que acontecem lá dentro também. Eu já fui algumas vezes no museu e todas as vezes foram maravilhosas. Inclusive, uma das vezes que eu fui foi no passeio escolar. Mas, para você, qual que é a importância do museu para a comunicação e a educação? Para a comunicação e a educação, bom, o museu ele é considerado um espaço de educação não formal. Significa que não é uma escola. Só que a partir do momento que você junta a escola e o museu, você consegue gerar um debate, um conhecimento muito mais rico. Então, imagina só, você sai do ambiente escolar, que é aquela coisinha, você sentado na cadeira, dialogando com o professor, e vai para um ambiente completamente diferente, com um acervo da história, tanto social, política da nossa cidade. Então, quando você junta tudo isso, é a partir disso que a gente percebe essa importância. A gente sempre fala que os museus, e o próprio Museu Municipal Francisco Coelho, eles são espaços de memória viva. A partir do momento que você vai e acessa outras memórias de grupos que já existiam lá,
E só de você ir, você está também gerando uma memória, né? Você lembra o momento que você foi, você lembra o que o educador falou com você, e tudo isso vai gerando essa importância para a nossa educação e para a nossa formação. Então, ele é considerado um espaço de educação não formal, mas é extremamente rico quando a escola está lá dentro e quando o museu está fazendo justamente isso que eu estou fazendo aqui, que a gente fala que é pensar o museu além dos muros dele. É a gente sair do ambiente do museu, assim como vocês vão para o museu, a gente tem que sair, a gente tem que conhecer vocês, tem que conversar com vocês e entender quais são as demandas da atualidade, para que o museu não seja aquela ideia antiga que as pessoas tinham, museu é coisa de coisa velha, coisa que vai ficar guardado. Não, o museu ele tá sempre em constante transformação e junto com a educação sempre. Por que é importante preservar o patrimônio do museu? Olha, é a nossa história. É a nossa história. Então, imagina só, você perder completamente a história da sua família, você perder a história da onde você veio. E quando a gente se conecta mais ainda com a nossa história, a gente vai perceber da onde nós viemos, obviamente, e para onde a gente vai. Então, imagina só, quando você entende que a nossa cidade passou por inúmeros frentes econômicas de expansão, quando você compreende, no primeiro bloco perguntaram sobre as lendas, quando você compreende a história das lendas e percebe processos de migração aqui. Então, tudo isso está falando da nossa história e a gente entender de onde a gente veio, para onde a gente vai e como a gente pode, por exemplo, procurar melhorias para a nossa comunidade. Por que a nossa história é assim, por que é assado, e tudo isso vai gerar uma reflexão na gente. O que a gente precisa, o que a gente precisa guardar, o que a gente precisa enaltecer. Por exemplo, o Giro Cultural, nós temos um dia que é do Divino Espírito Santo, que são grupos populares que festejavam o Divino Espírito Santo, muito antes da gente se reconhecer como cidade. Tipo, Marabá tem 113... É 112. Isso? 112, olha, já estou botando um ano a mais. E o Divino Espírito Santo está muito antes da gente se reconhecer como cidade. E por muito tempo, esses grupos estavam se acabando. Aí, quando aconteceu o Giro Cultural, um trabalho com a Fundação que reuniu esses grupos, mostrou outros grupos da nossa região, essas pessoas começaram a se fortificar mais ainda e dar continuidade para a nossa cultura. Então, como você disse anteriormente, dos projetos, né, culturais, tem algum projeto cultural que, na sua opinião, ele é o que mais seria importante, assim, algum que você sente que é importante, que tenha o conhecimento, assim, um que você sente que seria mais... É isso aí. O Giro Cultural. O Giro Cultural, para vocês terem uma ideia, nós fizemos agora recentemente, ele está na 4ª edição, ele já foi reconhecido como Patrimônio Imaterial de Marabá e ele acontece em 3 dias. Normalmente, o primeiro dia a gente faz um arrastão cultural que junta boi-bumbá, lendas da nossa região, música também de artistas regionais. É uma festa que acontece na frente do museu. No segundo dia, o Giro Cultural ele fez esse trabalho de reunir esses grupos que socialmente foram esquecidos. Por exemplo, quando eu era criança, eu morava na Velha Marabá. E eu lembro de Divino Espírito Santo passar na rua de casa e minha mãe falar para sair de casa, para ver eles passando, o que eles fazem. Eles passam cantando, com bandeiras. Era uma festa. Eu não entendia muito bem naquele período. E por muito tempo isso foi se perdendo. Com o Giro Cultural e com uma pesquisa realizada da Fundação Casa da Cultura, que reuniu esses grupos, juntaram, foram entender a história deles, os cânticos, isso foi fortificando eles cada vez mais, e todo ano no Giro Cultural, inúmeros grupos, até de outras cidades, como de Tupiranga, vêm para festejar o Divino na frente do museu. No último dia, normalmente a gente fazia
a entrega de algumas produções literárias. Por exemplo, já teve um período que foi a revista Suma Uma, que é uma revista científica da Fundação Casa da Cultura. Já teve revistas, dois livros infantis que utilizavam as lendas, mas como ferramenta para falar sobre a proteção ambiental, o cuidado com o ambiente. Então, o giro cultural ele é muito importante para o museu, ele é muito importante para a nossa sociedade, porque ele vai trazer especificamente a nossa cultura, vai enaltecer essa cultura, vai conversar com grupos que, pelo tempo, poderia se perder e a gente ia perder na nossa história. Então, hoje, o giro cultural eu vejo como um dos eventos mais importantes do museu, não só para o museu, mas sim para Marabá. Como você vê o museu no futuro com os avanços tecnológicos? Olha, é muito bom essa pergunta, porque foi o tema dessa Semana Nacional dos Museus. O tema da 23ª Semana Nacional dos Museus foi os futuros do museus em comunidades em rápidas transformações, dividida em 3 subtemas: cultura imaterial, que a gente abrangiu a partir do giro cultural, tecnologia e vocês, a juventude. Então, esse já é um questionamento que é feito a partir de uma esfera federal, que é o Instituto Brasileiro de Museus, e a gente traz esse questionamento justamente fazendo isso, conversando com vocês. Qual é o futuro do museu? Qual é a importância dele? Antigamente, o museu era muito fechado para dentro dele. Você ia para ver coisa velha, não é isso? Para ver coisa antiga, e já era uma importância muito grande, porque ali estava a nossa história. Só que hoje ele se questiona institucionalmente para a gente sair, igual o que eu falei, a gente está saindo desse espaço, conversando com vocês, percebendo outras leituras. Por exemplo, sobre o eixo tecnologia, nós tivemos uma visita em caverna com óculos 3D, executado pelo Núcleo de Espeleologia da Fundação Casa da Cultura. Era uma visita em cavernas de Minas Gerais, coisa que a gente não teria acesso. Então, com a tecnologia, a gente conseguiu colocar isso dentro do museu, e as pessoas que, por exemplo, às vezes têm mobilidade reduzida, não pode acessar uma caverna, conseguiram visitar o museu. Então, a gente junta tecnologia, debates com a juventude e enaltecendo a nossa cultura imaterial. Então, o futuro dos museus é justamente isso, é se aproximar cada vez mais da nossa comunidade, perceber essa comunidade e proteger a nossa história, o nosso acervo, que é muito bonito e rico. Entendi. A tecnologia está cada vez mais presente na nossa vida, né? Nós estamos nos tornando dependentes disso. E, assim, você acha que algum dia o museu provavelmente pode parar de existir, né? Essa cultura tão rica que é você entrar no lugar e ter a história ali de alguma da cidade ou do país. Você acha que pela presença, né, de cada vez mais a gente está mais tecnológicos, né, pode meio que ser extinto os museus? Não, ao contrário, é aí que a gente vai precisar cada vez mais deles. Porque o próprio Museu Municipal Francisco Coelho ele tem uma parte de vários momentos do acervo dele que traz a tecnologia. Por exemplo, nós temos projeções que trabalham junto com o nosso movimento. Se você andar pela projeção, ela vai se movimentando. Nós temos a projeção muito interessante, que é do Pempoti, que é um indígena que dentro da sala da etnologia ele vai contar como é a vivência, a história dele dentro da aldeia. Alguns recursos tecnológicos como mesa digital, que vai trazer outros tipos de leitura e materiais dentro do próprio museu, e não vai morrer. Não vai morrer. Por exemplo, essas tecnologias um dia estarão lá dentro como algo que já foi do nosso cotidiano. E, por exemplo, no primeiro bloco, o João estava questionando sobre uma máquina dele, se ele poderia doar. Então, por exemplo, era uma máquina digital que em um momento estava no uso social de um período da história importante para o nosso cotidiano, mas ela passou. E ela vai lá para dentro
e ela vai ser um marco desse período. E quando a gente fala de tecnologia dentro do museu, a gente pensa muito além de ele ficar para trás. Por exemplo, nós temos uma página, que é a página do Instagram do Museu Municipal Francisco Coelho, e nós utilizamos ele também como uma continuidade do nosso museu. Então, lá nós temos vídeos de curiosidades, vídeos reflexivos que mostram o cotidiano. Também já fizemos pequenos mini-docs que tudo vão para lá. Então, o museu, cada vez mais, ele está vivo, tecnológico e acompanhando a sociedade. E a sociedade sempre vai precisar dele. A gente sempre vai precisar da nossa história. É porque eu sou historiador, eu sempre tenho que puxar para o nosso lado. A gente nunca vai deixar os museus, mas sim, é importante ele, enquanto espaço, questionar o local dele dentro dessa sociedade. Então, infelizmente, chegamos ao fim do segundo bloco. Muito obrigado, coordenador Wellington, pela sua presença. Daqui a pouco vamos para o terceiro bloco. Muito obrigado, coordenador Wellington. Tchau. Olá, eu sou Enzo Mendes Carneiro. Sejam bem-vindos ao terceiro bloco do podcast Protagonistas do Futuro. Olá, eu sou a Brenda Borges e daremos continuidade às perguntas ao coordenador Wellington. Bom, coordenador, qual é a principal função do Museu Francisco Coelho para a cidade de Marabá? A principal função dele é proteger a nossa história, divulgar, trazer a importância da nossa cultura imaterial e um diálogo importantíssimo sobre todos os momentos da nossa história, junto com o acervo, divulgação científica. Então, eu acho que só uma coisa é pouca para aquele espaço enquanto importância dele. Com certeza. Os museus eles são bem importantes, em geral, para a gente preservar a nossa cultura, né? E falando agora um pouco mais sobre o senhor, como o senhor começou a trabalhar nessa parte de projetos e tal do museu? A minha história no museu é bem interessante porque nós somos um museu muito jovem, a gente tem 5 anos de existência. Eu comecei a trabalhar lá, eu ainda era estudante de História, eu iniciei como estagiário antes da inauguração dele. Então, se vocês já visitaram lá, muitas daquelas coisinhas que estão colocadas lá, eu colei também, preguei, limpei quadro. Então, a gente trabalhou no momento de criação dele. Por 1 ano, eu fui estagiário eu era um dos educadores museais. Todos os educadores lá são estudantes de História da Unifesp, a Universidade Federal daqui da nossa cidade. A partir disso, eu passei para a área da comunicação, fui efetivado e comecei a trabalhar na área da comunicação. Aí, depois da área da comunicação, assumi uma coordenação. Depois da coordenação, por um momento de mudança de gestão, eu fiquei 10 meses, ou foi 11 meses, como diretor do Museu Municipal. Aí, depois disso, outra mudança de gestão, aí me convidaram para retornar para o espaço como coordenador de projetos. Aí, hoje, estou especificamente trabalhando só com os projetos que vão ser executados dentro do museu e outros projetos que a gente vai atrás, por exemplo, de captação de recurso, compra de material, execução de eventos específicos que acontecem dentro do espaço. Então, essa é a minha pequena história ali dentro daquele espaço. Bom, gostaria de saber qual a imersão cultural do Museu Francisco Coelho, se ele abrange diversas culturas paraenses ou somente a cultura de Marabá. Sim, essa é uma ótima pergunta, porque dentro da nossa história, muitas vezes foi questionado qual é essa cultura de Marabá. O que acontece? Vai ser muitas culturas, especificamente. Então, a gente está falando sobre processos de fixação de pessoas aqui na nossa cidade. Então, nós temos o nordestino, principalmente imigrantes maranhenses, tanto que os maiores nomes de pessoas, aquela ideia do descobridor, que dentro da história a gente
questiona um pouco, mas nós temos essas figuras aqui, que é Francisco Coelho, Carlos Leitão, todas essas pessoas vieram do Maranhão. Nós temos a cultura goiana, que influencia muito a nossa culinária, a Sírio-Libanês também, que influencia tanto a nossa culinária como um pouco da nossa arquitetura, principalmente aquelas casas mais antigas na Velha Marabá, e a cultura dita do paraense, que a gente traz um pouco mais ali de Belém. É tanto que muita gente, quando vai visitar o museu e é de Belém e vem para cá, eles estranham o nosso sotaque. Nosso sotaque não tem nada a ver com o de Belém, não é? É verdade. Porque o nosso sotaque ele já vai vir mais do nordestino, dessa mistura. Então, o museu ele tem essa pluralidade de culturas para evidenciar. E tudo isso é a nossa cultura marabaense. Então, a gente pode perceber isso desde a nossa culinária, o modo de falar, as nossas lendas também, vai trazer um pouco de vários cantos do Brasil, e a cultura marabaense é essa cultura que vai misturar todos esses pontos. E a gente percebendo a nossa história, o nosso processo de migração, enaltecendo esses grupos, é que a gente vai perceber mais ainda ela. Com certeza. Pegando esse gancho, falando mais sobre o museu em si, existe alguma sala, alguma obra, algo assim no museu que as pessoas mais gostam, no caso, o que mais chama a atenção delas? Dos visitantes, eu acho que tem a Sala das Lendas é a queridinha. Não tem para onde fugir. Particularmente, eu gosto muito da sala que tem as obras do Domingos Nunes. Mas a Sala das Lendas é a queridinha do museu. Ainda mais porque ela é uma sala, que é uma exposição fixa, que vai mostrar várias lendas aqui da nossa região. E a gente do museu criou uma sala meio que viva. Ela tem assim, um misticismo nela. Ela, na hora que a gente abre a porta, tem um equipamento que vai soltar o grito da matinta. Então, a matinta que dá as boas-vindas para o visitante dentro dessa sala. No cantinho ali tem uma máquina de fumaça que a gente aciona antes para ficar aquele ambiente meio de floresta noturna. Ela foi toda pintada por um artista daqui da nossa cidade, que é o Bino Souza. Ele tem várias obras aqui em Marabá. E lá tem vários contos das lendas da nossa região. E lá a gente fala que essa sala é a morada das lendas. No giro cultural, os artistas da Fundação Casa da Cultura se caracterizam de lendas, junto com o Boi Marabazim, que homenageia a cultura nordestina, e saem daquela sala e vão dançar na frente do museu. Então, é uma exposição que chama muita atenção. Os visitantes, desde os adultos, as crianças, são os que mais ficam maravilhados. Eu gostaria de saber como os museus contribuem para a educação fora de sala de aula. Bom, o museu, eu acho que foi no segundo bloco a gente falou sobre isso, sobre o museu ser um espaço de educação não formal. Porque a parte da educação formal que a gente compreende é a sala de aula, são as escolas. Mas o museu ele vai trazer um momento, uma leitura muito mais da perspectiva da vivência do aluno. Então, por exemplo, vocês vão sair da sala de aula e vão para outro espaço. Só esse momento de saída já é um aprendizado. Então, lá dentro, nós temos os educadores, que são estudantes de história, que a gente chama educador, mediador. Antigamente, por exemplo, era chamado de guia de museu, que entende-se que ele só ia guiar. Hoje em dia, a gente fala que ele vai gerar um diálogo entre o espaço, entre o aluno e a educação. Então, quanto mais vocês, a escola, estão dentro daquele espaço, não só para ver a exposição, mas participar desses momentos de eventos do museu que vão desde enaltecendo a cultura imaterial, novas tecnologias, debates com lideranças de movimentos culturais daqui. Então, tudo isso vai enriquecendo a experiência de vida de vocês e da educação
especificamente. Então, a educação, a escola e o museu, a ciência, eles sempre têm que estar de mão dadas. E essa é a grande importância daquele espaço. Falando sobre os projetos, a gente sabe aqui que para um museu ele sempre está se inovando, é muito importante a criação desses projetos. Você pode dar uma palhinha aí sobre os projetos atuais e os projetos futuros do museu? Olha, os projetos atuais do museu, nós temos desde, por exemplo, nesse momento, saindo daqui, eu tenho uma reunião para falar sobre uma exposição. Nós temos uma exposição, que vai ser uma exposição junto com a Universidade Estadual do Pará, com um núcleo de educação, salvo engano, um núcleo de engenharia florestal, que eles têm um trabalho de pesquisa sobre madeiras. E a gente vai fazer uma exposição que eles estudaram, por exemplo, as burdunas, que são itens feitos em madeiras que são utilizados por populações indígenas. Então, eles vão, por exemplo, levar um material microscópico, que eles fazem pesquisa sobre a madeira, por que aquela madeira é utilizada pelo aquele grupo indígena, como ela é utilizada, qual a importância dela para a história social daquele grupo. E nós vamos pegar, por exemplo, a pesquisa que eles estão desenvolvendo e transformar em uma exposição. Esse é um projeto novo. Depois, nós temos outra exposição que já é com o professor doutor Giovanni Cabral, lá da Unifespa, que ele trabalha com a literatura de cordel. Então, nós vamos ter uma reunião com ele para trazer a importância da literatura para a nossa cidade. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, lá no Arquivo Manuel Domingues, da Fundação Casa da Cultura, nós temos alguns livrinhos em cordel que contam algumas histórias de bairros da nossa cidade. Então, esse é um projeto bacana também que a gente quer trazer. E outros projetos que a gente está esperando materiais chegar, por exemplo, como cinema no museu, gerar um cine-debate. A gente escreveu um projeto para captar e conseguir um telão de LED para o museu, em que a gente possa fazer um dia de cinema na frente do museu. Então, mais uma vez, o museu saindo dos seus muros e tendo uma relação com a comunidade. Então, imagina só, você um dia à noite lá na frente do museu, com a sua família, uma cadeirinha, assistindo um filme ou um documentário que foi produzido aqui na nossa região, e depois disso ainda falar e debater sobre aquilo que aconteceu naquele momento. Com certeza. Bom, gostaria de saber o que incentivou a reforma do Palacete Augusto Dias. E deixar bem claro também algo que eu achei muito interessante, esse cuidado que vocês tiveram durante a reforma em se preocupar com pessoas cadeirantes, colocando elevadores para que os cadeirantes possam subir para um andar superior, ou até mesmo aquelas placas em braille que tem espalhado pelo museu. Isso é muito interessante. Acessibilidade dentro de museus é um dos pilares hoje em dia. Antes a gente não tinha isso, mas isso é um dos pilares nacionais para que você deixe o espaço cada vez mais acessível para todos poderem utilizar. O Palacete Augusto Dias, ele é um prédio histórico da nossa cidade. Ele inicia sua construção em 1936, no período áureo da castanha. Ele vai concluir ali em 1939 e ele foi muito importante para a nossa administração. Ele foi construído para ser sede da Prefeitura Municipal, da Câmara, do Fórum e de algumas secretarias. Então, a gente está falando da década de 30, que ele foi construído, uma cidade ainda que não tinha nem conexão com estradas. As estradas vão chegar na nossa região a partir de 60, com os grandes projetos. Então, ele é um projeto muito icônico, tanto dessa parte da importância administrativa para a nossa cidade, como um marco arquitetônico mesmo para aquele ambiente. Então, assim, quando essas secretarias, a prefeitura, o fórum, começa a sair daquele prédio, ele já começam a trazer questionamentos para o uso dele. Foi quando começa a história do Museu Municipal. É quando começa a falar, olha, vamos sair daqui, mas esse prédio é muito importante para a nossa história e ele tem que se transformar em um museu.
Então, a partir de 2012, efetivamente, ele começa as reformas deles, mas só em 2020 que a gente inaugura. Sim. E um cuidado de manter, por exemplo, foi bem interessante isso que você falou sobre o acesso com o elevador. O elevador, vocês perceberam que ele é meio que do lado de fora do prédio. Isso. Justamente para não mudar a arquitetura é bem dele. A escada interna que nós temos em madeira lá dentro é original do prédio. Então, tudo que pôde manter, restaurar, teve que manter, justamente para não mudar as características dele. Mas temos também que, no meio disso tudo, adicionar acessibilidade para que nenhum público seja excluído de visitar aquele espaço. Falando sobre o museu em si também, voltando nesse ponto, o que você acha que torna esse museu, o Museu Francisco Coelho, único em relação aos museus os museus do Norte e etc? Olha, nossa, agora eu fiquei sem resposta, porque eu acho que tudo que eu for falar do museu, eu vou falar de um lugar muito afetivo mesmo, porque eu iniciei ali como estagiário. Hoje eu faço mestrado, continuando uma pesquisa que eu iniciei dentro do museu. Eu estudo a arquitetura do prédio e outros prédios também. Então, eu acho que o que faz o museu ser único e diferente é a gente aqui. É o marabaense, é a nossa região, Sudeste, Carajás, tudo que a gente tem como identidade da nossa região. Eu sempre falo que Marabá é outro Pará. Assim como nós temos várias Amazônias, aqui Marabá é outro Pará, que ao mesmo tempo conversa com Canaã, com Paraupebas, Curionópolis. Toda essa nossa região é muito específica. E o que deixa ele único é isso. É a gente enaltecer a nossa história, entender ela, trazer perspectivas culturais, sociais. E eu sempre vou falar de um lugar muito afetivo e carinhoso, o espaço. Eu já visitei outros museus e eu sempre fico, o nosso parece que é nosso mesmo, tem a nossa história, tem uma relação muito próxima com nossa memória. Por exemplo, vocês já foram na Velha Marabá, já viram ele ali. Eu acho que os pais de vocês em algum momento utilizaram aquele espaço, em algum momento passaram na frente, tem a imagem do palacete na nossa memória muito viva. Então, eu acho que deixa ele único é a gente. Com certeza. Bom, eu gostaria de saber como os museus podem atrair mais pessoas, em específico jovens, né? Porque, querendo ou não, tem aquela leve dificuldade. Eu não sei se é um pensamento meu, mas geralmente adolescentes tendem a pensar que museu é algo muito antigo, né? Algo retrô, sabe? Tipo, não tem interesse em conhecer. Eu gostaria de saber o que fazem para chamar a atenção deles, né? Para esse espaço. É bem interessante essa pergunta, porque a gente não pode só chamar a atenção de vocês para irem lá. Por exemplo, a gente tem uma página. Eu poderia meio que utilizar essa página para falar, olha, como o museu é legal, vem aqui, venham visitar e venham tirar fotos, que vai ficar muito bonito no feed de vocês, mas não é isso que a gente precisa. A gente precisa que vocês estejam lá trazendo isso daqui que a gente está fazendo, dialogando, conhecendo os grupos, conhecendo o acervo. Então, o papel do museu, principalmente o Museu Municipal, é estar mais próximo de vocês, vir aqui nesses espaços, não só ficar lá trancado, conversar com vocês, entender as demandas de vocês, perceber os grupos que vocês participam, gerar eventos em que vocês se sintam incluídos e se perceber dentro daquele espaço. Então, a gente não pode só divulgar o museu, venham jovens, mas sim, e aí jovens, vamos conversar? Vamos falar sobre tecnologia, vamos falar sobre filmes, vamos falar sobre a história de vocês, dos pais de vocês, e um espaço de diálogo sempre. Então, eu acho que quando vocês visitaram lá, vocês acharam coisas que, tipo, olha, isso não é tão antigo, eu lembro, a minha avó tinha, o meu pai tinha,
E o museu é um espaço de memória viva. Por exemplo, só de vocês já terem ido lá, vocês têm uma memória relacionada a eles. Vocês têm um momento importante que se relacionou a eles. Então, a próxima vez que vocês forem, que vai ser outro educador, que vai visitar, que vai guiar, vocês vão já ter outra relação. Vocês vão ver com outro olhar. Então, a gente, pelo menos o museu, a gente nunca vai, tipo, venham para cá, mas, tipo, vamos conversar. O que né? vocês precisam e a gente está aqui para auxiliar e para trazer uma relação mais próxima cada vez mais. Com certeza. É isso, gente. Finalizamos aqui mais um podcast Protagonistas do Futuro. Gostaria de agradecer ao senhor coordenador Wellington, que com toda certeza o que hoje foi abordado irei levar para a minha vida. Foi muito interessante o nosso debate. É um prazer conhecer mais um pouco da nossa cultura, né? Foi incrível. Também agradeço muito ao senhor, porque conhecer o museu, acho que conhecer a história é se conhecer também, né? Porque é o lugar onde você vive, é o lugar onde você mora. Então, agradeço do fundo do meu coração para o senhor estar aqui. E a Escola Futuro também, que está disponibilizando esses momentos especiais para a gente. Eu que agradeço. O papel do museu é justamente a gente trazer esses momentos de diálogo. Queria agradecer ao convite que fizeram, à Escola Futuro. Esse espaço é muito importante. E que vocês visitem mais os museus, principalmente nos eventos, para a gente gerar uma relação de memória, de debate, que aquele é um espaço vivo e é nosso e é de vocês. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Hoje eu também aprendi muito, muito mesmo.